Olá! O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988 determinam a proteção integral a crianças e adolescentes. Um dos principais instrumentos para garantir essa assistência e proteção são os conselhos tutelares, que devem ser instituídos pelos municípios. Muitos desses conselhos, no entanto, encontram dificuldades para seu funcionamento por falta de investimentos. Eu converso sobre o tema com os deputados Rubens Bueno, do Partido Cidadania do Paraná, e Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da Rádio e da TV Câmara, gravado especialmente pela internet. Eu começo dando boas-vindas aos deputados. Bem-vindo, deputado Rubens Bueno. Prazer muito grande, muito obrigado. Deputado Felício Laterça, seja bem-vindo ao Câmara Debate. Satisfação revê-la, Daniela, no Câmara em Debate e cumprimentar meu colega, o deputado Rubens Bueno. Vou começar perguntando ao deputado Rubens Bueno. Qual é o quadro que esses conselhos e conselheiros vivem hoje nos municípios, deputado? É heterogêneo ou existe aí uma concordância em que faltam recursos para todos? Sem dúvida. Eu fui secretário do Trabalho e da Ação Social no Paraná. Lá no tempo, nós estávamos discutindo ainda com um grupo de promotores, grupo de sociais, de psicólogos, estávamos discutindo exatamente como preparar um arcabouço legal para que desse à criança todo um apoio necessário para que saísse daquela fase e saísse bem, de sequela. E lá saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que tornou-se esse instrumento importantíssimo para a criança e para o adolescente. Ocorre que essa estrutura ainda capita muito. Eu vejo a entidade a todo momento pedindo trabalhar porque não tem o equipamento para poder imprimir o documento, enfim, todo esse aparato mínimo necessário dessa estrutura não existe. Lamentavelmente, esse é o quadro do país. Deputado Felício Laterça, o senhor concorda com o deputado Rubens? O que está faltando para um efetivo funcionamento aí dos conselhos tutelares? É só dinheiro? Não, falta de tudo um pouco. Concordo com o colega, o nosso ECA está fazendo 30 anos de criação. Uma das minhas bandeiras é a proteção e a defesa das crianças e dos adolescentes em todo o Brasil. E eu, em particular, venho fazendo um trabalho muito grande, muito sério, no nosso estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos de criar estruturas, precisamos de aperfeiçoar os conselhos tutelares, inclusive incentivar que os municípios tenham o mínimo necessário de conselhos tutelares. Em relação à criança e adolescente, eu trabalho muito para a defesa do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Já fazia isso antes, como delegado de Polícia Federal, pela nosso Instituto Federal Kids, no Rio de Janeiro, onde a gente faz uma corrida interativa com pais, com responsáveis, com tios, com os avós, para falar sobre a importância da proteção das crianças. E nesse viés, a gente vem fazendo, junto aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, uma ação de capacitação com todos os conselhos tutelares. A minha equipe, de 92 municípios, já conseguiu fazer reuniões virtuais, inclusive, antes inicialmente presenciais, mas começamos nessa fase de pandemia, fazer reuniões virtuais e poder levar o conhecimento aos conselheiros tutelares. Então, não só a questão da capacitação, mas a falta de orçamento próprio, na verdade, o orçamento impositivo aos conselhos tutelares, tem um projeto de lei nesse sentido, e a própria estrutura, como a gente prestigiar como parlamentar os conselhos tutelares com um kit, onde eles poderão receber um veículo e um computador. Mas falta um pouco de tudo. Sei também do projeto de lei do colega deputado Rubens Bueno sobre a garantia de preservar, prevenir, dando uma gratificação ao conselheiro pela questão de sofrer eventual violência. Então,
é importante nós, legisladores, estarmos atentos a essas questões e às necessidades dos conselheiros tutelares. Eles são instrumentos muito importantes para a gente transformar a nossa sociedade. Sem nós cuidarmos do social, sem cuidarmos da nossa criança e adolescente, que são o nosso futuro, o Brasil está abrindo mão do seu futuro. Então, essa é a nossa preocupação de trabalhar junto aos conselhos tutelares, capacitá-los, dar condições de trabalho para exercer cada vez melhor o seu trabalho e, na verdade, trabalhar com prevenção, inclusive, ao invés de trabalhar com a repressão. Deputado Rubens Bueno, falando desse seu projeto, que determina o pagamento de adicional de periculosidade para os conselheiros, os municípios têm condições de arcar com esse gasto? Como implementar mais essa despesa para esses conselheiros? Se for olhar pelo lado do gasto, né, nós não teríamos recurso para enfrentar o Covid-19. Está se criando um mecanismo para enfrentar o Covid-19, recompondo a receita dos estados e municípios, pagando auxílio emergencial, ajudando as micro e pequenas empresas. Tudo isso está acontecendo. Ocorre que a vontade política é determinante quando você quer atuar na fase principal. Nós temos um projeto lá que foi até discutido em Harvard, lá com o executivo da primeira infância, o tal do Cegonha Feliz, quando eu fui prefeito. Desde a concepção. Se você não cuidar do ser humano desde a concepção, dando o tratamento adequado, e para a criança e o adolescente, na sequência, nós vamos ter o quê para frente? Qual é o futuro que nos reserva? Então, eu acho que tudo isso, e o deputado Felício falou muito bem, quer dizer, toda esta preparação, quer dizer, o conselheiro tutelar, ele enfrenta toda uma dificuldade. Primeiro, ele tem que ouvir. Segundo, orientar. Terceiro, enfrentar agressões, violência de todo tipo. Então, a periculosidade, nesse caso, como adicional de pagamento, é fundamental para que o profissional sinta-se não só seguro, mas também recompensado por aquilo que faz em situação de risco, como ele trata no dia a dia o seu trabalho. O senhor acha que é mais um reconhecimento e um estímulo, né, para que essas pessoas possam se sentir mais valorizadas nessa atividade tão importante, né, deputado? Não tem dúvida, é fundamental. Então, você tendo um adicional especificamente para aquele caso, eu vejo que é dar o atendimento adequado a um profissional que presta o serviço lá na ponta, difícil, como disse, situação de risco, agressões, etc., maus tratos, né? Então, tudo isso tem que ser visto com o cuidado de um profissional que deve, né, pode e deve fazer o que tem de melhor. Quando o deputado Felício fala da questão do kits e tal, e tem razão, né? Quantos kits nós colocamos no orçamento da União para ser distribuídos? É o mínimo, né? E olha, você nem imagina, Daniela, como eles recebem isso como algo, um presente de Natal, né? Ter o veículo, a geladeira, ter o computador, ter a impressora, né? E tudo isso vai nesse kit. Que deveria ser já uma estrutura mínima, né, deputado? Para começar a funcionar esse Conselho Tutelar. Agora, deputados, eu vou perguntar para os dois agora, começando pelo deputado Felício. Os senhores têm projetos de claro estímulo aí ao funcionamento em boas condições dos conselhos tutelares. Mas neste momento que a gente está vivendo aí a Covid-19, o que mais é preciso para dar suporte para essa instituição tão importante aí de atendimento às crianças e adolescentes? Deputado Felício. Daniela, até fazer uma colocação, antes de responder especificamente a sua pergunta, né? Nós temos feito, como eu disse, ações de capacitação. Eu mesmo tenho feito lives sobre a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente tem que, de fato, incentivar, dentro dessa linha, os pais a participarem dessa ação. Hoje, muita gente perde tempo com um monte de besteira, né? Então, nós temos hoje as redes sociais. A gente sabe também que a questão da internet, a gente precisa, inclusive, dada essa questão da pandemia, precisamos investir fortemente, né, na internet de uso gratuito, principalmente para os mais vulneráveis. Então, essa é uma questão essencial. E a gente pode até pensar, né, mais adiante, de distribuição até de smartphone ou algo assim nas escolas. É uma coisa que a gente pode ver mais à frente a pensar para ter uma participação ativa das crianças e adolescentes dos seus responsáveis.
como eu disse, foi visto pelo colega deputado Rubens também, nós temos feito reuniões diretas, já tivemos de 92 com 62 conselhos do nosso estado. Inclusive, nós incentivando eles a forma de trabalhar, a forma de abordar, em especial sobre o tema que já disse. Mas a questão dos kits que foram falados, que o deputado também mencionou, como eu, a importância como eles recebem. As reclamações principais são os carros para diligências, equipamentos de proteção, por exemplo, cadeirinha para transportar crianças, equipamentos de informática, não só os computadores, mas impressoras, smartphones. A questão da capacitação ser uma formação continuada, né, em áreas de competência, lembrando a questão da psicologia, do direito, da assistência social, infraestrutura, prédio com acessibilidade, salas para atendimentos privados. Normalmente são as prefeituras que cuidam disso. Eles estão muito mal instalados. Então precisamos sensibilizar os senhores prefeitos para ter um olhar especial, né, para os conselhos tutelares. E a falta de equipes técnicas de atendimentos, né? Psicólogos, assistentes sociais, que é todo um grupo de trabalho que cuida disso. Deputado Rubens Bueno, para o senhor, quais são os desafios maiores aí dos conselheiros, dos conselhos tutelares, nesse período que nós estamos passando da pandemia do novo coronavírus? Olha, é só buscarmos os números, né? Os casos de pedofilia, os casos de violência contra a criança e o adolescente, em especial violência para valer no adolescente e no jovem, que é o número maior hoje no país, em termos até de violência com morte. Então, tudo isso tem que ser visto desde o começo. O trabalho que o Felício está fazendo, e olha, até eu quero me propor aí a estar junto, viu, Felício, nesse teu trabalho, porque é parte integrante. Como eu disse, eu fui secretário do Trabalho e da Ação Social lá de 87 a 90. Foi nesse período preparatório do ECA, que foi votado em 90. Né? Por isso, os nossos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que tem muita coisa a ser feita, até como ele disse, até de preparação, de informação, de melhorar, inclusive, as condições de preparo desses conselheiros e que participam efetivamente da comunidade. Ele falou outra coisa, chamar os pais à responsabilidade, o que não é fácil. O que não é fácil é chamar a responsabilidade e discutir projetos comuns que digam respeito à criança e ao adolescente, junto com a sua própria família e a comunidade. Principalmente no caso das pessoas mais vulneráveis. Deputado Rubens Bueno, aproveitando que o senhor citou esse período aí de 87 a 1990, foi um período que a gente teve em 1988 a Constituição, como o senhor já tinha citado, 89 a Convenção sobre os Direitos da Criança e da Organização das Nações Unidas e 90 o ECA. Conta aí rapidamente para a gente como que essa legislação trouxe aí uma coerência, uma mudança de visão sobre a criança, de uma visão mais punitivista para a criança que às vezes estava em situação, apenas visando as crianças que já estavam em situação de rua ou cometendo alguma infração, para essa visão de proteção que nós temos hoje a partir dessa legislação. Não tenho dúvida, um avanço muito grande. Primeiro porque você tem na legislação, a começar da Constituição e do ECA de 90. Então você tem todo um trabalho. E a preparação foi um debate intenso. Eu lembro que eu participei no Rio, participei em São Paulo, vários estados, no Congresso Nacional. Eu era secretário de Estado na época, então a minha participação se dava representando o governo estadual. Tive até uma audiência privada com o Papa, né? O Papa João Paulo II, que eu até hoje tenho isso muito gravado, né? Porque nossa relação aqui da Secretaria com entidades sociais privadas era, na sua grande maioria, com entidades católicas. Então, havia toda uma relação com uma entidade que é lá de Pádua, na Itália, e que fazia todo esse trabalho no Paraná. E, a partir daí, isso se cristalizou, né, através da legislação própria. Olha, fiquei muito feliz com isso, ter participado naquele momento, como eu falei, junto com delegados, junto com promotores, psicólogos, assistentes sociais. Foi um debate muito rico que surgiu esta base legal que hoje nos orienta como seguir os caminhos para os direitos da criança e do adolescente. Os senhores acreditam, vou agora passar a palavra para o deputado Felício, depois voltar para o deputado Rubens Bueno também com a mesma questão. Os senhores acreditam que já essa mudança prevista na legislação de foco na proteção da criança e do adolescente, em vez da visão punitivista, os senhores acham que isso já foi introjetado pela nossa cultura por boa parte da população e até de operadores aí do direito? Deputado Felício.
Em parte, sim, mas a questão da proteção da criança e do adolescente ainda precisa avançar muito. Hoje nós temos um problema muito grande que são os direitos e deveres. Isso se confunde. A gente não pode também achar que a criança e adolescente só tem direito e não tem dever. Então, essa questão precisa ser muito bem trabalhada. Como também precisa ser bem trabalhada a importância dos conselheiros tutelares dentro de cada município. No meu estado, especificamente, nós temos a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente da obrigatoriedade do Conselho Tutelar. Mas temos a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que prevê, que sugere um conselho para cada 100 mil habitantes. Dentro dessa prospecção que o CONANDA faz, nós temos um déficit no estado do Rio de 69 conselhos tutelares. Isso prova que nós não estamos ainda devidamente preparados a dar importância ao que tem importância. Então, e normalmente o déficit de conselhos tutelares são nas cidades com maior população, em especial na nossa capital do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos avançar em fazer um trabalho de conscientização mais forte, não só com relação aos direitos da criança e do adolescente, mas também com os deveres. Eu acho isso fundamental. Deputado Rubens Bueno, como é que o senhor avalia, o senhor que teve aí que tem também essa questão histórica de envolvimento direto nessa discussão, o senhor acredita que essa visão de proteção social já está introjetada aí na mentalidade, na cultura, na sociologia brasileira? Olha, está distante, né? O Felício tem razão, porque, em parte, né, tem muita coisa para fazer. A questão da educação infantil no Brasil ainda incipiente, né? A questão do ensino fundamental, a questão do ensino médio e a questão do tempo necessário e integral na escola, ainda estamos muito longe, né? O Brasil continua, em termos de educação, na periferia do mundo, exatamente porque nós não temos a educação, o ensino em tempo integral. Esse é o problema sério. E esse problema sério leva também a problemas de outra ordem. E aí, cada momento vai surgindo dificuldades. Então, precisamos primeiro convencer aquilo que precisamos mais. Se você ler o editorial do Estadão, né, de hoje, você vai ver que o jornal de hoje traz ali exatamente os números da Fundação Roberto Marinho, quando indica que esses números fazem com que os jovens, o adolescente que deixa a escola, o ensino médio, traz um prejuízo imenso para a economia brasileira. E aí nós sabemos que a violência aumenta também exatamente nessa faixa de idade. Então tem que começar todo um processo que precisa avançar para valer em termos de tempo. Vamos daqui 10 anos ter educação em tempo integral para todos em idade escolar. Vamos mudar o país, não tenho dúvida disso, e começa exatamente com esse grande passo. Deputados, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu gostaria que em 30 segundos os senhores falassem suas expectativas aí para avançar nessas conquistas que são consideradas pelos dois deputados aí básicas para a gente ter a proteção da criança como uma base para também ter uma sociedade com menos violência e mais riqueza para todos. 30 segundos para suas considerações finais, deputado Felício Laterça. Como disse o colega Rubens, educação é essencial. Eu também sou favorável ao ensino em tempo integral, turno e contraturno. Nós precisamos ocupar a mente das nossas crianças, precisamos oportunizar, levar para a área da escola atividades outras que não só o ensino propriamente, como artes marciais, dança, música. Nós precisamos fazer isso. Temos muito a fazer ainda pelo Brasil. O Brasil tem um problema de lei não pegar, né? Tem lei que sequer pega. E a gente precisa, inclusive, trabalhar constantemente na educação de todos os brasileiros, fazendo um amplo trabalho de conscientização, onde a mídia tem um papel fundamental. É o que eu espero para ter um Brasil melhor. Obrigada, deputado Felício. Deputado Rubens Bueno, sua expectativa aí da possibilidade de implementação desses pontos que o senhor elencou para nós. E isso é o que é o nosso trabalho, é a nossa luta, é a nossa causa. Enquanto isso não acontecer, é exatamente como os super salários, né? Que a gente trabalha todo o tempo para acabar com essa indignidade que acontece no Ministério Público e no Poder Judiciário. Uma tragédia, né? Se o juiz não respeita a Constituição e o promotor não respeita que deveria fiscalizar, onde é que nós vamos chegar?
dar então esse passo definitivo para fazer com que tenhamos a educação em tempo integral para olhar para o mundo que ele nos ensina de bom para o nosso país. Obrigada, deputado Rubens Bueno. Muito obrigado. Câmara Debate está chegando ao fim. Eu conversei com os deputados Rubens Bueno, do Partido Cidadania do Paraná, e Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.